Olá a todos e todas, meu nome é Débora Almeida, esse é o programa Passando a Letra, aqui na nossa rádio e TV Lula na Veia. Hoje, logo cedinho, eu estava ouvindo as notícias que chegaram fresquinhas, lá por volta das 6 horas da manhã, que é o horário que eu costumo estar em pé. E aí, como se não bastasse todas as vergonhas que nós passamos lá com o discurso da ONU, chega a notícia de que o nosso ministro da Saúde, o Queiroga, aquele que mostrou o dedo do meio para os manifestantes, está com Covid e vai passar a sua quarentena, ou seja, os 14 dias de reclusão, dentro de um hotel 5 estrelas em Nova York, que irá custar, ao final dos seus dias lá, 40 mil reais. E adivinha quem vai pagar esses 40 mil reais pela quarentena do Queiroga no exterior? Exatamente, você, meu companheiro, minha companheira, né? Nossos impostos vão pagar uma quarentena carinha aí, lá em Nova York, para o ministro que mostrou de fato o dedo do meio para nós, né? E agora, um pouquinho antes de entrar para fazer o programa para vocês, eu estava assistindo o canal do Tony De Vito. E o Tony De Vito leu uma notícia da Mônica Bergamo, que dizia o seguinte: está correndo a bocas miúdas lá no Congresso a seguinte proposta que vão fazer para Bolsonaro. Ele abre mão de disputar as eleições o ano que vem e o Centrão garante que ele e os filhos não serão punidos pelos crimes que fizeram. Então, o que você acha disso? Né? É a Mônica Bergamo, ela é da Folha, o Tony De Vito é um progressista que normalmente o que ele fala você pode escrever embaixo porque ele tem credibilidade, né? Então, eu acho que de fato nós temos o governo que nós merecemos, né? O ano que vem, quando você for votar novamente, pense bem em quem você vai votar para formar o Congresso, porque essa coisa de votar num candidato para presidente progressista e depois votar para os candidatos que comporão o Congresso em candidatos de direita não dá certo. Né? Nós temos que seguir uma linha de raciocínio, de ação, de planejamento. Vote em quem você conhece o projeto de governo, né? E não, vou dar um tiro para cá e o outro para lá. Se eu não acertar num, eu acerto no outro, não dá certo. Né? Se o que a Mônica Bergamo noticiou aí para nós através da Folha, que país de negociatas nós vivemos, né? Ele abre mão de ser candidato em 2022 e o Congresso ajeita tudo lá para que ele e os filhos não sejam punidos pelos crimes que cometeram e que ainda vão cometer até o final do mandato. Já falei isso para vocês aqui várias vezes. Espera que vem mais, e vem mesmo, a cada dia chega uma nova, né? Então, dito isto, pela manhã eu estava ouvindo um outro vídeo de uma equipe que eu gosto bastante, apesar de às vezes eles sinalizarem um pouquinho para a direita, né?
é o Desmascarando. Gosto bastante da equipe, acho que faz um bom trabalho. Só gostaria que tivessem um viés mais progressista, aí seria perfeito. E eles estavam falando a respeito ainda do discurso de Bolsonaro lá na ONU, só que abordando outros aspectos, é claro, né? E o enfoque do Desmascarando, acho que foi o primeiro vídeo deles hoje de manhã, foi falar a respeito das fake news que o Bolsonaro disse lá no microfone da ONU a respeito das estatais brasileiras. E como Desmascarando teve todo um trabalho de ir atrás de números e tal, eu gostaria de reproduzir aqui a pesquisa deles, né? E eles, inclusive, já começam tirando sarro da foto da pizza, da noite da pizza, né? Que acabou registrando o momento em que a legislação de Nova York impediu que os clientes daquele restaurante onde eles compraram a pizza fossem infectados também com a Covid-19, porque se você acompanha aí os nossos programas, você deve saber que o Queiroga é o segundo da comitiva a manifestar Covid lá nos Estados Unidos, né? Eu já tinha dito que um integrante da comitiva que foi antes de Bolsonaro para preparar tudo lá, chegou lá e testou positivo. E agora o Queiroga, né? Então, o Desmascarando estava tirando um barato, dizendo que aquela foto restaurante, né, estava registrando ali o momento em que o restaurante impediu que os seus clientes também fossem contaminados com a Covid-19, ao pedir que a comitiva e o excelentíssimo senhor presidente da República se retirassem do estabelecimento porque não estavam vacinados, né? Então vamos agora falar sobre esses novos pontos do discurso de Bolsonaro que o Desmascarando trouxe para nós, desmascarando mesmo os números apresentados pelo excelentíssimo presidente da República. Então, o Bolsonaro disse que apresentava ao mundo um novo Brasil. Não é o novo Brasil que ele falou no microfone, né? De fato, nós temos um novo Brasil, um Brasil que está andando para trás, um Brasil de pobreza, de fome, de desemprego, de processo de desindustrialização, de genocídio dos seus povos originários. Então, de verdade, ele está mostrando um Brasil novo, um Brasil que nós não conhecíamos até a eleição dele, né? E aí ele fala, né, que este Brasil novo que ele está apresentando para o mundo recuperou a sua credibilidade no cenário internacional, né? E que prova disso é o programa de investimentos com a parceria das empresas privadas no governo, né? E aí, então, o Desmascarando trouxe para nós a notícia que foi publicada num site da CNN, dizendo que o Brasil, desde 1947, não sofre com tão pouco investimento. Então, ou seja, né, desde 1947, que foi o ano com o menor investimento de infraestrutura na história do Brasil.
né? Como fala mentira, gente? Será que ele pensa que ninguém no mundo, nem no Brasil, estuda história, né? Então, desde 1947, nós não passamos por um investimento tão baixo em infraestrutura pública, né? Só agora, de 1947 para 2021, é que a gente está vivendo esse cenário de novo. De tanto, né, que os programas de parceria com a iniciativa privada está dando certo, né? Não temos, inclusive, verba suficiente para fazer a manutenção da infraestrutura pública que já existe. Veja bem, a última vez na história do Brasil que houve tão pouco investimento em infraestrutura pública foi em 1947. Prova disso é que hoje nós não temos verba pública para fazer a manutenção da infraestrutura pública que já existe. Quiçá querer construir alguma coisa nova. Como o próprio, né, comentarista do Desmascarando falou, é só você parar para prestar atenção. Tem alguma hidrelétrica sendo construída, metrô na sua cidade, algum grande reservatório de água. Você está vendo alguma infraestrutura pública grandiosa sendo construída? Não, não está. Não está porque não tem dinheiro. E ele vai lá no microfone da ONU dizer que o Brasil está se recuperando e que este é um novo Brasil que ele está apresentando, né? Ele deve ter olhado o Brasil de 1947 e achou que fez uma viagem no tempo. Então, o Desmascarando continua, né, falando que o investimento público no Brasil supera apenas o investimento público do Haiti. Se nós formos pensar em termos de continente americano, o país que menos investe dinheiro público em infraestrutura é o Haiti. Depois vem a gente. Nós somos o penúltimo lugar do continente inteirinho, né? Mais de 40 países. Nós somos o último lugar, tá bom? Penúltimo, perdão, né? E isso vocês podem ver, tá publicado no jornal O Globo, vocês podem entrar lá no site e procurar o artigo do Anselmo.com. Lá ele fala isso para vocês, né? Que nós estamos investindo no Brasil apenas 0,7% do nosso PIB em infraestrutura pública. Então, fake news do Bolsonaro derrubada aqui, na Rádio e TV Lula na Veia, com a colaboração do Desmascarando. Aí ele continua, né? Ele diz assim, disse que as estatais hoje dão lucro. Mentira, mentira da feia. Aí o Desmascarando apresenta os dados, né? E você que está aí me ouvindo pode depois conferir no site do Ministério da Economia, numa reportagem do dia 30 de abril de 2019, que traz a seguinte informação. Empresas estatais federais registram lucro de 70 bilhões em 2018, ou seja, antes do governo Bolsonaro. Ah, foi o Temer que fez isso. Nananina, não. Na reportagem continua, né, a informação e eles falam que este resultado positivo de 2018 reflete
os resultados dos anos anteriores. Então, dizer que no governo do PT as estatais davam prejuízo é mentira, é fake news. Vá atrás de informações. Aproveita que você já vai estar lá no site da Economia, no site do Ministério da Economia, e dá uma investigada nos anos anteriores para vocês verem como este governo mente. Entre os 5 maiores grupos estatais federais estão a Petrobras, o BNDES, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e a Eletrobras. E aí tem a informação de que só a Petrobras fechou o maior lucro em 2018. Fechou com 27 bilhões de lucro. Então é preciso, né, que se pense bem, se investigue bem sobre a questão do petrolão, sobre a questão da Petrobras, porque nem tudo que reluz é ouro, né? Ou seja, nem tudo que te falam aí na televisão não é porque está na televisão que é verdade. Vá buscar informação. Tá bom? Se a Petrobras em 2018 rendeu 27 bilhões, é porque nos anos anteriores ela também já vinha rendendo lucros. Agora, os lucros que o Bolsonaro divulga, estes sim são mentirosos, né? E nós vamos ver o porquê. Então, voltando a falar das 5 maiores estatais federais: Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Eletrobras e Petrobras, né? Eletrobras, aquela lá que ele está querendo privatizar, aquela mesma, tá? Essas 5 representam 96% dos ativos totais do Brasil, ou seja, do patrimônio público que rende alguma coisa, né? Então, elas são responsáveis por 96% do ativo público. E mais de 93% do patrimônio líquido das estatais, né? Em valor, esse valor representa um aumento de 147% em relação a 2017. Quando a rentabilidade foi de 28,3 bilhões de reais. Então, estatais que estão querendo privatizar, que desde o governo Dilma, né, vinha apresentando lucro, né? Então, veja bem a privatização que vocês estão apoiando aí, caso estejam, é claro, né? Aí o Desmascarando comenta que o Reinaldo Azevedo, no programa dele de anteontem, comentou, não, foi o programa de ontem mesmo, dia 21, destacou que o lucro das estatais deste ano, que é governo Bolsonaro, só estão no positivo porque ele está vendendo os ativos das estatais. Vou tentar te explicar. Faz de conta que você tem um mercadinho no teu bairro, né? Aqueles mercadinhos pequenininhos de bairro. E você, além de vender os produtos típicos de um mercado, mantinha ali uma pequena panificadora. Então, todo dia, de manhã, à tarde, à noitinha, antes de você fechar o teu mercadinho, a tua panificadora
fazia os pãezinhos e você vendia para os teus clientes lá fresquinhos e quentinhos. Por algum motivo, você resolve fechar a panificação. Ou seja, você vai continuar fornecendo pãozinho para os teus clientes, só que não mais os pãezinhos que você fabricava. Você vai até uma padaria, vai manter lá 3 horários do dia, né? Para o fornecimento de pães para a tua clientela. Então, você vai numa padaria mais próxima, já deixa um acordo firmado lá com o dono da padaria, que 3 vezes por dia você vai passar para pegar X quantidade de pãezinhos. E aí, o que você faz com o teu maquinário de panificação? Fica lá dentro do mercadinho, ocupando espaço, enferrujando, criando bicho? Não, a solução mais lógica seria você vender este maquinário, né? Então, você vende este maquinário com nota fiscal do teu mercadinho, tudo direitinho. Faz as transações econômicas, bota lá. Aí, o funcionário que trabalhava para você na panificação, você não vai precisar mais, porque você não vai mais fazer pão e não tem como aproveitá-lo nas atividades do mercadinho. Então, você o demite e passa, então, a economizar o dinheiro que você investia no salário deste funcionário. Quando você fizer o imposto de renda do mercadinho no final do ano, ele vai apresentar lucro ou vai apresentar dívida? Se você é um bom comerciante e não estava, né, com dívidas aí, você vai apresentar lucro comparado ao ano anterior. Por quê? Porque você vendeu ativos do teu mercadinho, você vendeu maquinários, você economizou o salário. Então, você vai falar, nossa, 2021 o mercadinho estourou a boca do balão? Ou você vai ficar esperto e guardar esse dinheirinho para 2022, porque não vai mais ter maquinário para vender em 2022. Maquinário se vende uma vez só, não é assim? É isso que Bolsonaro está dizendo a respeito das nossas estatais. Ou seja, ele botou um monte de coisas das nossas estatais para serem vendidas, vendeu, isso deu dinheiro, entrou como lucro para a estatal esse ano e ele está falando para Deus e todo mundo que as estatais nas mãos dele estão dando lucro, que não davam antes. E eu estou aqui tentando te mostrar que as estatais davam lucro antes e que não estão dando agora, né? Então, se você quiser confirmar os dados que eu estou te passando, você pode procurar notícias falando a respeito disso. Então, tem uma notícia que fala assim: Petrobras vende controle da BR Distribuidora por 9,6 bilhões de reais. A operação faz parte do plano de desinvestimentos. Desinvestimentos, grava essa expressão. Não é investimento, não está tendo crescimento, é desinvestimento, né? Que deve usar os recursos para reduzir as dívidas que vieram do ano passado, do governo dele, né? E aumentar os investimentos no pré-sal. O pré-sal que ele está querendo vender. Quer dizer, ele investe no pré-sal, vende para o estrangeiro, a gente fica com a dívida do investimento e ainda perde o pré-sal. Essa é a lógica bolsonarista, né? Então, eu gostaria que você também acompanhasse outra notícia que você vai encontrar no site do G1, que diz o seguinte: Petrobras conclui venda
da Liquigás por 4 bilhões de reais. Negócio foi fechado com consórcio formado pela Copagaz. Então, ou seja, tá vendendo ativo, tá entrando dinheiro na Petrobras, porque ele tá desmontando a Petrobras, né? Então, fiquem aí atentos. Esse consórcio que comprou a Liquigás tem a Copagaz, Itaúsa e Nacional Gás. Isso você pode verificar numa notícia de 23 de dezembro de 2020, quando já tinham até passado a régua no imposto do ano passado, né? Outra notícia que vocês podem ver: privatização da Caixa Seguridade. Vocês viram lá que eu falei, a Caixa Econômica faz parte de uma das 5 maiores estatais federais. E teve até foto, né, do responsável lá, presidente, diretor, não sei, da Caixa Econômica, chorando uns dias atrás aí. Ai, que orgulho, a Caixa Econômica tá dando lucro. Não está dando lucro, eles venderam parte das ações deles. Sabe as ações de empresas brasileiras que a Caixa Econômica comprou? Pois é, ela está vendendo as ações. Por isso que está entrando dinheiro na Caixa Econômica, tá? Então, não é que o banco está fazendo investimentos e está lucrando com isso. Não, ele está se desfazendo da carteira de ações dele. Está vendendo as ações. E acho que seria interessante nós acompanharmos estas vendas, né? Porque parece que o ministro da Economia é banqueiro. Eu ouvi falar alguma coisa assim. Você ouviu também? A gente precisa ficar de olho para ver por quanto estão sendo vendidas estas ações, né? Outra questão também que foi levantada é o lucro que será registrado, né? Então, é só este ano. Se em 2022, né, vocês virem um rombo nas estatais, é por conta dessa história da venda dos ativos. Você vende o ativo, o dinheiro entra. O ano que vem não tem ativo para vender, então o dinheiro não vai entrar. Então, essas estatais vão ter que funcionar na mão do Bolsonaro, porque senão você vai ver o que ele alega ter sido culpa de outra administração. Prejuízo, né? Vamos provar com números, senhor Bolsonaro. Inclusive, eu vou trazer depois para vocês um site do YouTube, um canal do YouTube, que explica direitinho essa história do BNDES. Porque eu já estou porra aqui, né, de ouvir falar que no BNDES tinha um rombo enorme, que os governos progressistas ficavam financiando os países comunistas. Essa história já deu o que tinha que dar. Então, num próximo programa, vou fazer de tudo para não esquecer, trazer para vocês um site que vocês vão ver explicadinho o que é BNDES, como funciona, quem que pode pegar empréstimo, quem não pode, né? Para não ficar dúvida nenhuma aí no ar. Então, né, falando do BNDES, o BNDES até agora vendeu 65 bilhões de carteira de ações, assim como a Caixa Econômica, né? Que está vendendo aí as ações do grupo de seguridade, e o BNDES também estão vendendo as ações dele. E o nome dessa unidade do BNDES é o BNDES Par,
né? Vocês podem procurar uma reportagem do Montesano. Digita lá no Google, né? BNDES Montesano, vai sair aí a informação para você. Segundo o presidente da instituição, o objetivo é pegar os recursos da venda e investir principalmente em atividades que apoiem os pequenos e médios empresários. Trabalhador, você tá fora, tá bom? Então, dito isto, né, apenas para encerrar aqui o nosso encontro, eu gostaria que vocês soubessem que o TSE vê condições bastante robustas para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Quem sabe, né, seja esta a forma mais rápida, mais curta e mais, vamos dizer assim, não causando tanto trauma para o país, né? Causando aí algo rápido, cirúrgico, né? A gente consiga cancelar esta chapa Bolsonaro e Mourão de 2018, ok? Então, até amanhã, espero que com boas notícias para todos nós. Até às 17h15. Tchau!